muito tempo. E agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante. De estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida. Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 6:01, boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 99797-1077. Perdeu o CDL no ar? Ouça a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo em facebook.com/Santa Portal. A produção é da Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes. Comentários de Rafael Quaresma, diretor do Procon Santos, professor universitário do curso de Direito. Fernando Acauí, promotor de Justiça, coordenador do curso de Direito da Unisanta. E delegado Romano, professor do curso de Direito. O tempo hoje ficou meio a meio, metade bom, metade ruim. E com temperaturas mais baixas. Elaine Brazão vem com a previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Não muda muito. A previsão para amanhã é dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Névoa que trará o sol, eu tenho certeza, na sequência. Como se comportará a temperatura na madrugada e durante o dia? Madrugada 14 graus. E durante o dia a máxima chega a 25. 14 graus é gelado, é para cobertor. E durante o dia quanto? 25. 25 já vai melhorando um pouco o nosso dia. E no mercado financeiro, está frio ou está quente? Tá frio. A Bovespa caiu 0,08% e encerrou a 102.829 pontos. E o dólar? Subiu 1,83% e fechou a R$ 5,31. Hoje é o pior cenário no mercado financeiro. No CDL no ar, você fica sabendo que vendas podem ter queda no Dia dos Pais. A informação é da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo. Saiba os detalhes desse levantamento aqui no CDL no ar. São Vicente entrega kits de alimentação para mais de 11 mil alunos. São alunos da Rede Municipal de São Vicente e as entregas serão realizadas nas unidades de ensino. Quadrilha que roubava celulares no Litoral Plaza Shopping em Praia Grande é presa pela polícia. Eles se utilizavam da técnica do esbarrão para roubar os celulares. Os PMs abordaram os criminosos ainda dentro do estabelecimento, na saída do shopping. Nova audiência pública sobre novo quebra-mar tem inscrições abertas. A audiência pública será virtual, o encontro será na próxima quarta-feira, às 5 da tarde. Grupo que se perdeu em trilha no Vale da Morte é resgatado em Cubatão pelo Corpo de Bombeiros. As 7 pessoas se perderam e passaram a noite no local. Eles foram encontrados sem ferimentos. Participaram das buscas 4 equipes, 2 que iniciaram os trabalhos por Santos, uma por Cubatão e outra por Santo André. O número de mortes por coronavírus tem queda pela segunda semana consecutiva. A redução é de 8% ou 151 óbitos a menos. O ministro da Casa Civil, Braga Neto, recebeu hoje diagnóstico positivo para a Covid-19. Ele está assintomático e já cumpre isolamento social. Braga Neto é o 7º ministro do governo a contrair a doença causada pelo novo coronavírus. Futebol, o Paulistão 2020 Sicredi na reta final. O Corinthians venceu o Mirassol por 1-0 em Itaquera. O Palmeiras venceu a Ponte Preta por 1-0 na Arena. Corinthians e Palmeiras fazem a final do Campeonato Paulista Sicredi em 2 jogos. Um na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, na Arena Corinthians. E a segunda partida será no sábado, no Allianz Parque, às 4h30 da tarde. E tem muito mais nesta segunda-feira, 3 de agosto de 2020. O Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Primeira noite, bom, não, eu quero saber do delegado Romano,
Dessas notícias todas que a gente registrou aqui na abertura, qual você escolheu para você comentar? Vamos lá, vamos fazer um giro de notícias aqui com os nossos comentaristas. Eu me sorteei a falar do pessoal do grupo que foi pelo o Vale da Vida, né? Aspas, né? Vale da Morte. É bem sugestivo, né? O pessoal já escolhe uma trilha, né? O Rafael, que tem o nome Vale da Morte. O que vai esperar, cara? Pelo amor de Deus. Vai se, no mínimo, eles deram sorte, não se machucaram, né? Essa trilha liga Cubatão a Santo André, mas assim, o Major Palumbo, se eu não me engano, do Corpo de Bombeiros, ele deixou registrado o seguinte: você vai fazer uma trilha... Marcos Palumbo, você vai fazer uma trilha, por favor, né? Conheça, vá com alguém experiente, né? Alguém que já conhece. São 7 homens que foram fazer esse trajeto, Romano, e acabaram se perdendo. Aí mobilizou um monte de gente, porque a família de um deles estava esperando que ele retornasse no dia de ontem ainda, e nada. Aí quando começou a busca das pessoas. Bom, tu já matou a notícia, né? Enfim, já falou tudo, pô. Enfim. Então, mas o que a gente tem que comentar, apesar de você já ter narrado o que aconteceu, 7 pessoas, 7 homens, não tinha nenhuma mulher. E aí eu faço uma conexão com o que aconteceu com aquela fatalidade, Rafael e Acauí, com aquela moça, aquela paulistana que foi passear numa trilha ali em Boiçucanga e foi surpreendida por um indivíduo e foi assaltada e morta. Então, a lição que se traz mais desse episódio, primeiro pelo nome da trilha, né? Vale da Morte. Pelo amor de Já Deus. é sugestivo. Que as pessoas, como o próprio comandante ali, o coronel do Bombeiros falou e recomendou, que pegue pelo menos um guia, que conheça o trajeto. As pessoas têm que estar minimamente bem orientadas, não é? Com equipamentos de proteção, de sinalização, quando acontece algum acidente dessa natureza, equipamentos e até de pronto-socorros, porque alguém às vezes escorrega, não é raro, não é incomum fraturar uma perna, um braço, enfim. Existem situações muito graves. Então, as aventuras que o pessoal gosta, elas têm um preço. Então tem que tomar cuidado. Rafael Quaresma, boa noite para você. Bom, em primeiro lugar, quero te cumprimentar por mais um caso de difícil solução que o Procon de Santos resolveu. Agatha Christie? Não, olha, eu vou te falar, ele é o verdadeiro solucionador de problemas das pessoas. É o Odine Santos. É o mágico. Viu só? E é simples, só resumidamente, um dinheiro que estava bloqueado no PagSeguro, que é uma ferramenta que dá segurança às operações financeiras, e eles não desbloqueavam nem por nada, e a pessoa estava aflita. Mas eles quem? Eles, o PagSeguro. Ah, tá. A pessoa ia fazer um investimento na XP, digitou o número errado da conta e o PagSeguro, que é um mecanismo de segurança, pegou o dinheiro de volta. Sim. Só que não desbloqueava mais, a pessoa estava no exterior, necessitando com urgência desse dinheiro. O Procon Santos, que não tem limites mais desta cidade, espetáculo, hein? Atua no mundo inteiro agora, com a força de Rafael Quaresma, conseguiu resolver o caso e o PagSeguro acabou desbloqueando. Ficaram com medo até da audiência, que seria brevemente. Parabéns. Bom, obrigado, Roberto. Cumprimentar aqui o Romano, Elaine, o nosso querido Acauí, que está pelo Zoom, e os ouvintes da Santa Cecília FM, dizer que nesses tempos de pandemia, veja só que o Procon rompe mesmo fronteiras, então, porque esse consumidor que tem residência em Santos, mas está no exterior, conseguiu remotamente registrar a reclamação, fez e formalizou. Estava na Austrália. Estava na Austrália, agora me parece que está na Europa, Portugal. já está em Portugal. No Porto. Ele formalizou a reclamação de onde ele estava, acho que iniciou, né? A gente iniciou essa tratativa quando ele ainda estava na Austrália e concluímos agora com ele já em Porto, lá em Portugal, justamente para que esses valores fossem desbloqueados. A maior dificuldade, Roberto, e você sabe porque a gente compartilhou essa angústia juntos, né? Foi justamente tentar contato com o PagSeguro, porque como ferramenta eletrônica que é, né, de proteção dessas transações, a maior dificuldade nossa, e aí eu aproveito aqui um parênteses para dizer que se é uma dificuldade do Procon, imagina do consumidor, então isso de certa forma comprova a dificuldade que o meu xará, né, o nome do consumidor Rafael, que o meu xará tinha em tentar resolver diretamente com a PagSeguro, mas justamente porque
porque esse acesso era muito complicado. Nós superamos essas barreiras, vamos assim dizer, conseguimos contato com o jurídico da PagSeguro, depois com a diretoria da PagSeguro, e aí marcamos, inclusive, essa audiência que também ocorreria ou ocorrerá virtualmente na próxima semana, se eu não estou enganado, acho que é dia 10 de agosto, segunda que vem, que está marcado a audiência. E aí, então, nós lá resolveríamos. Mas a PagSeguro, sensível a esses pleitos, também às colocações do PROCON, acabou de forma antecipada desbloqueando o valor este, inclusive, que foi corrigido, se não integralmente, parcialmente, proporcionalmente, nesse período de retenção do crédito. Então, fico feliz que a gente tenha conseguido resolver, e ainda nesse caso com o consumidor que está no exterior. Então fica aqui sempre o depoimento para que as pessoas utilizem essas ferramentas do PROCON e compartilhem conosco os problemas. Eu recomendo demais. Olha, soluciona mesmo. Vai lá que é de verdade. Olha, número de mortes por coronavírus tem queda pela segunda semana consecutiva. Redução ainda é pequena, mas importante. 8%, ou seja, 151 óbitos a menos, Rafael Quaresma. Bom, essa foi a que eu escolhi, então, não é para comentar, viu só? Tentei nessa escalada das notícias pegar uma também otimista ali, importante, que nem fez o Romano com o Vale da Vida agora e não Vale da Morte, nesse caso da redução do número de mortes. Mas para dizer o seguinte, né, traduzindo e comentando isso aos nossos ouvintes, primeiro falar que essa flexibilização talvez tenha mesmo, ela tem que ser escalonada, paulatina, passo a passo, mas parece que estamos no caminho certo, né? Então, aquele platô agora talvez comece já numa curva descendente. Como é que a gente traduz isso? Como é que a gente orienta aqui os ouvintes a formarem também a sua opinião a esse respeito? De que essa flexibilização, que muitos, né, até por um receio, por uma insegurança do que viria, condenavam no sentido de que essa flexibilização poderia aumentar o número de casos ou proliferar ali, disseminar essa contaminação. Graças a Deus, até o presente momento, já fechamos mais de 15 dias, né, do início da flexibilização, não foi isso que aconteceu. Então, o que eu espero é que nós estejamos no caminho certo, no sentido de que essa diminuição também vá continuando, né, vá acontecendo de acordo com a flexibilização e que aos poucos a vida comece a voltar ao normal. Ontem, Roberto, só para compartilhar aqui com o ouvinte, eu descia de São Paulo para Santos, né, e acabei pegando lá a Operação Subida, portanto desci por uma pista só da Anchieta, mas de certa forma isso demonstra a quantidade de veículos que se dirigiu ao litoral e, portanto, de certa maneira, a prática de atos, né, ou de certas ações que mostram como as coisas aconteciam antes e que voltam a acontecer. Então, que essa flexibilização continue, mas que as pessoas mantenham as cautelas, sigam as recomendações, protocolo de saúde, para que a notícia daqui uma semana ou 15 dias seja a mesma de que o número continua em franca decadência, em franca descendência. O Gorenstein, que é do Centro de Contingência do Coronavírus no governo do estado de São Paulo, disse hoje que esse platô começa a ensaiar uma descida. A gente torce muito para que essa descida seja reforçada a cada dia. Fernando Acauí, boa noite para você. O assunto que o Fernando Acauí escolheu para comentar, essa barbaridade de criminosos dentro do shopping em Praia Grande, o Litoral Plaza, roubaram 8 celulares e a Polícia Militar agiu rápido em conjunto com os seguranças do shopping e a quadrilha está presa, Fernando Acauí. Boa noite para você. Boa noite a Roberto, Elaine, também Quaresma e a todos os nossos ouvintes. Mais uma quadrilha que pratica crimes, né? Esses furtos que são bastante típicos em lugares movimentados, em lugares com um número muito grande de pessoas, né? A gente já, pouco tempo atrás, ouviu falar do desbaratamento de uma quadrilha também, aliás, várias quadrilhas, né? Nos aeroportos aí de São Paulo, tanto de Congonhas quanto de Cumbica, que também furtam malas, né? Bolsas, assim, numa distração das pessoas. E o shopping
principalmente num momento de retomada em que as pessoas estão, parece que com muita ânsia de sair de casa e se enfiar em locais cheios de gente, né, virou aí também um alvo bom para que essas pessoas possam fazer a festa. Mas é até uma notícia que, vamos lá, o modus operandi da quadrilha até já fazia bastante tempo que eu particularmente não ouvia falar, né? O esbarrão? Trombadinha, né? Dá uma trombada na pessoa. Isso aí exige uma destreza imensa, né? Bate e pega, né, o Fernando? Isso aí tem muito na Europa, em quase todas as capitais europeias, nos metrôs, né? Então tem muito batedor de carteira nos metrôs de Roma, de Madrid, a gente ouve muito, né? Principalmente em razão do grande número de turistas, né? Que visitam a cidade, eles já focam essas pessoas como vítimas em potencial. O delegado Romano, e tem também, as pessoas têm que tomar cuidado ao sair nas ruas com o celular na mão, porque distraidamente passam de bicicleta e toma na mão grande ali, e é um susto, mas aí a pessoa fica sem o celular. Você sabe que as pessoas, a sociedade e a comunidade, o Acauí também, como é bem do setor, né, da área criminal, a gente, infelizmente, se adaptou, né, a uma sociedade que tem violência. Então, a maioria das pessoas, até pelos noticiários diários dos meios de comunicação, tem essas informações. Então, a gente reitera que hoje, lamentavelmente, as pessoas têm que ter muito cuidado, atenção com objetos de valor, principalmente hoje o aparelho celular é um objeto de valor, alvo dos assaltantes ou, né, de pessoas que vão pretender subtrair. Então fica aqui o nosso pedido e o nosso recado, né, para que as pessoas tomem sempre muito atentas e não confiem em ninguém, que já é uma coisa... Não, e não é só isso, né? Aproveitando aqui a fala do Acauí, do Romano, circulou também pela internet nesses dias uma troca de envelope, não é? De depósito, não é isso, Romano? Em agência bancária. Numa agência bancária, quer dizer, a pessoa vai, se mostra ali como solícita, enfim, o cliente ou não, mas o consumidor, ele precisa estar atento a isso de que, primeiro, não é? Essa ajuda, quando ela vem assim, de muito bom grado, você tem que ficar, né? Tem que desconfiar, era um horário que a gente não sabe se era de expediente bancário, a pessoa não tinha nenhuma identificação e ali numa boa conversa ela troca, ela pega o envelope, finge que coloca de depósito no terminal, troca o envelope, provavelmente o que ela coloca está vazio, pega o da pessoa, que também devia ser cheque, devia ser dinheiro, porque cheque não interessaria, e sai andando, quer dizer, a pessoa acredita que fez o depósito, que cumpriu a sua obrigação e depois vai ter um problema, às vezes até gerando ali um questionamento junto ao banco, e o banco com essas imagens, obviamente, se exime ali de responsabilidade, ficando, portanto, o consumidor que não estava tão atento com esse abacaxi para descascar. Que lamentável, né? Agora, o que chamou muita atenção, não ontem, mas aquela operação em Botucatu na semana passada, realmente é de chamar muita atenção. A Cauí também deve concordar que foi uma operação muito séria, esse tipo de quadrilha especializada, eles não têm medo, eles estão ousados, fazem, né, vítimas, pessoas sequestradas, inclusive até policiais. Atravessaram um caminhão, tocaram fogo no caminhão. É sistema deles. Uma saraivada de balas para tudo quanto é lado. Explosivos, equipamentos de guerra, enfim. Isso realmente é preocupante. Quer falar? A diferença, viu, Roberto, a diferença desse crime que o Romano acabou de mencionar, lá de Botucatu, que tem acontecido em muitas cidades do interior paulista e de Minas Gerais também, né? Estão até chamando de novo cangaço, né? Para esse daí do shopping ou daquele que está usando o seu celular no meio da rua, é que diferente desse daí de Botucatu, os assaltantes ou batedores de carteira dessas outras oportunidades são oportunistas, são pessoas que veem uma oportunidade, né? Então o cara, ele sai para praticar um crime, mas aí ele vê o cara distraído, aquele cara se torna a vítima. É diferente lá da coisa de Botucatu, que é tudo planejado,
é uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, né? Já o ladrão usual aí, esse comum do dia a dia, ele é bastante oportunista. Ele sai à rua com a intenção, mas ele não sabe direito ainda quem é a vítima, o que exatamente ele vai levar. Claro que ele tem as suas predileções, mas ali, dependendo do momento, né, até o objeto que ele vai subtrair acaba sendo aquele que tiver mais fácil ali no momento. A carteira, o relógio, o celular, ou tudo, né? Tudo vai depender da situação. Ô, Fernando, esse vaso que está atrás de você aí é uma espada de São Jorge, é isso? Olha só, Fernanda Cauí se protegendo. Carla Marques. Oi. Não foi intencional, é porque, como é interno, ela aguenta bem fora da luz. Espada de São Jorge aguenta qualquer negócio, com água, sem água, é impressionante. Carla Marques Ramalho está conosco, boa noite a todos. Marcelo Meneghelli, também estamos aqui. Roberto César, se o juiz não roubar, esse título é nosso. Calma, Marcelo Meneghelli, calma. Abraços ao doutor Rafael e ao doutor Romano. Abraços nossos. O Meneghelli é corintiano ou palmeirense? Palmeirense. Ah, tá. Parmeirense. Parmeira. O Luciano Abílio, boa noite a todos e a todas. O Leandro Figueiredo também está conosco. Luciano Abílio diz que quanto mais gente do governo Bolsonaro em isolamento por causa do coronavírus, você já está rindo, né? Eu tô rindo aqui. Menos confusão tem no país. O Luciano Abílio sempre muito engraçado nas suas cutucadas. Pense. A Carla Marques, meu Deus, nada a ver fazer a trilha cada uma, viu? Ela tá falando, mas tem gente que adora fazer esse tipo de... É um esporte, não é, Romano? É uma aventura. Mas, pô, vamos combinar, né? Fazer domingo, Com esse fazer frio, à noite, cara. Pô, realmente Os caras dormiram lá. O cara não gosta de ficar em casa mesmo, viu? É impressionante. O cara não gosta. Isso que é querer quebrar a quarentena. Os 7 eram casados, viu, cara? Detalhe, os 7 eram todos casados, viu, cara? Não, eu vou te falar, com o frio que tava naquela região, rapaz, ali deve ter dado o quê? 5, 6 graus de temperatura. É gostar muito da brincadeira. Boa, ai. Bom, tem a participação, a gente vai registrando aqui muita gente na audiência hoje. Vendas podem apresentar queda no Dia dos Pais, avaliam os lojistas. Levantamento feito pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo mostrou que 55% dos lojistas prevêem queda de 5% nas vendas para o Dia dos Pais. Outros 25% dos empresários acreditam que as vendas caiam 10% e os 20% restantes dos comerciantes esperam estabilidade. Para os lojistas, os setores que mais podem ser favorecidos nas vendas são vestuário, calçados, perfumes, eletrônicos e ferramentas. Após 4 meses do anúncio da quarentena, ainda estamos vivendo impacto econômico devido à crise causada pelo novo coronavírus. Diante desse cenário, o comércio varejista reflete impactos negativos nas vendas, como a expectativa para o Dia dos Pais, avaliou o presidente da federação, Maurício Steinoff. De acordo com a pesquisa, 95% dos donos de lojas acreditam que a liquidação de inverno pode favorecer as vendas por coincidir com a data e assim chamar a atenção dos consumidores, impulsionando as compras. Para 5%, os consumidores estarão em busca de outros tipos de presentes. Para 60% dos lojistas, a maioria das compras será feita pela internet para receber o produto em casa, devido ao fato de grande parte dos consumidores ainda estar receosa de sair de casa por conta dos riscos de contrair a Covid-19. Confere, Rafael Quaresma? Confere, Roberto, é verdade, os consumidores estão mesmo receosos, né? Enfim, preocupados com essa exposição ou com essa questão relacionada a locais de grande concentração de pessoas. Então, os centros, né? Shopping centers, enfim, acabam gerando essa preocupação, e uma preocupação até que é justificável. Agora, isso não impede ou não impossibilita da compra, né? Do presente para o pai. E por isso que nessa pesquisa também um número expressivo, que se nós compararmos com
a do ano passado, mais que triplica do número de transações pela internet, número de transações eletrônicas. Só aproveitar aqui para dar algumas dicas, né? A gente já está próximo, Dia dos Pais já é o próximo domingo, sim, correto? Próximo. Dia 9 de agosto. Então, o consumidor ficar atento com cobrança de frete, com data de entrega, porque é importante, né? Se a ideia do presente é que ele chegue antes ou até o dia 9, veja direitinho qual é o prazo estabelecido ali pelo fornecedor, enfim, para que não haja nenhum tipo de problema quanto a isso. Em relação aos aplicativos, a gente teve um problema aqui na nossa região com os aplicativos, em especial dos deliveries ali, então também ficar atento a essa informação com o prazo de entrega dessas mercadorias. No Dia das Mães nós fomos acionados, alguns estabelecimentos informaram 50 minutos, 1 hora, depois passou para 2, 3, mudou já no meio da compra realizada, e isso é um problema, e em alguns casos mais extremos essa transação, essa entrega sequer chegou a acontecer. Então ficaram sem o almoço de Dia das Mães. Atenção para que isso não volte a acontecer no Dia dos Pais. E por último, só a minha observação em relação a esse ponto, em relação a esse aspecto, do consumidor ter a atenção, e nós, enquanto PROCON, era isso que eu queria também dizer no início, nós estamos inovando no tipo de fiscalização ao comércio. A gente tradicionalmente faz a operação de Dia dos Pais para o comércio, afeto ali ao público masculino. Nesse ano a gente está única e exclusivamente orientando os comerciantes com vistas a preservar essa relação de consumo ali, buscar uma harmonia, mas não necessariamente a aplicação de multa. Isso não significa um estímulo ao descumprimento da legislação, mas apenas uma adequação a esse momento excepcional que nós vivemos. Eu só queria fazer um comentário com relação a esse aspecto da economia, né, que foi veiculada no domingo, né, através de um grande jornal de circulação, né, nacional, que o IBGE fez uma estatística, fez uma pesquisa, e hoje a gente tem 40 milhões e 500 mil brasileiros desempregados. Quer dizer, é um número muito significativo diante de 210 milhões de habitantes. Né? Sim. Enfim, então é uma consequência. Vou além, eu acho que até que esses 5%, né, de queda é até baixo, diante dos desempregados, diante do receio que as pessoas têm. Né? Enfim, então é uma situação muito delicada, né, da economia nacional. É uma Romano, e só se você jogar para a população economicamente ativa, esses 40 milhões, então responde por 40% ali. Você pega 110 milhões da população economicamente ativa, o número é preocupante. Realmente é muito preocupante, são os efeitos na economia gerados pela pandemia. Fernando Acauí, a aposta, como sempre, acho que não tem surpresa aqui: vestuário, calçados, perfumes, eletrônicos e ferramentas, presentes para os pais. Fernanda Cauí. Olha, tomara, Roberto, que realmente o comércio seja muito privilegiado aí nessa data, mas eu acho que o pessoal está com o bolso bem curto, e os presentes vão ser mais simbólicos do que propriamente grandes, né, presentes com grande significado econômico aí. Então, perfumes, roupas caras, não sei, viu? Acho que vai ser mais lembranças do que propriamente grandes presentes, porque como o Romano acabou de falar, e o comentário aí geral de todos, né, a situação é crítica no que tange a desemprego. Quem está desempregado, como é que vai dar um presente caro, por mais que queira, por mais que gostasse de poder, né, entregar um presente que significasse, em termos econômicos, tudo aquilo que você sente em termos afetivos, né? Mas acho que a gente vai ter uma surpresa aí que não vai ser muito boa, não, infelizmente. Tomara que eu esteja errado. No calendário das grandes datas do comércio, Nicolau Obeide me corrige se eu falar alguma bobagem aqui. Tem o Natal em primeiríssimo lugar, depois o Dia das Mães, isso aí, depois o Dia dos Namorados, e aí o Dia dos Pais vem um pouquinho abaixo. É mais ou menos também, né? Nessa ordem, Dia das Crianças também
tem alguma posição. São as datas sazonais, o delegado Romano. Não, você sabe, só queria comentar em cima até do que o Acauí e o Rafael falaram, o seguinte, que especificamente nesse Dia dos Pais, ou no Dia das Mães que já passou, eu acho que a comemoração é da contemplação da vida e da saúde, né? Eu creio que nesse momento, estarmos vivos e com saúde, eu ter o pai vivo ou com saúde e os filhos também, né? A família podendo estar reunida, esse é o maior presente que nós podemos ter, né? Mandou muito bem agora, Romano. Acho que hoje a gente tá... Pô, Romano, agora eu fiquei emocionado. Parabéns. Sou seu fã, me dá um autógrafo aqui na palma da minha mão. Quando chegar em casa eu passo a limpo. Vou dar beijo. Pô, parabéns, Romano. É isso mesmo. As pessoas hoje em dia estão celebrando a vida, não é? Porque a gente passar por tudo isso que a gente está passando, cara, que desafio para a humanidade. Sim, mudou completamente a perspectiva. Né? Sim, Elaine Brazão. Vamos embora para os comerciais, é isso que você quer? Por favor. Então vamos lá. E agora, a pergunta de 2,5 milhões de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de R$5 mil toda semana, a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de 1 milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Você está no CDL no ar. Não precisa renovar a conexão do Acauí? Não. Não, por quê? É a dele? Eu não vou falar nada. E a minha é pró. Olha, snowball agora, Quem hein? pode, pessoal. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário, no Gonzaga, em Santos. Pensou em brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a top da Baixada. O presente do Dia dos Pais está na Top Games. Passe por lá. Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Vou repetir, manda um WhatsApp para lá ou então liga 996154715. A Top Games, que é do Marcelo Meneghelli, e ele não sabia, Fernando Acauí, que você estava no programa, porque está no Zoom, e ele manda um grande abraço para você, Fernando Acauí. Obrigado, um abraço também para ele. Participação dos nossos ouvintes na live do Santa Portal. Quem acompanha o programa é o surfista campeão mundial Picuruta Salazar. Boa noite a todos vocês. Quem está no WhatsApp? Vamos lá. O Jair Jubilato fala boa noite a todos. Tomara que essa queda do Covid seja verdade, mas que as pessoas não baixem a guarda para não serem nocauteadas por essa doença maldita. Porque a farra de novo aconteceu nas praias, em Santos, São Vicente, em Bertioga, foi a farra do boi. Tem também participação do Fábio. Fala, Fábio. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos da mesa. Aqui é Fábio de Santos. Só queria parabenizar o Quaresma e falar que o PROCON é um dos poucos órgãos aqui nesse Brasil que ainda funciona.
Já precisei algumas vezes e funcionou prontamente. Obrigado aí, Rafael, pelo teu trabalho. Boa noite a todos. Olha, eu tô com ele, viu? Tô com o Fábio, viu, Fábio? De verdade, o Procon é um recurso que está ao alcance de todos, não custa nada e resolve muita coisa errada que tem neste país. Obrigado, Fábio, e faça a propaganda do Procon, então, porque as ferramentas estão à disposição de você e de todos os consumidores daqui de Santos. Muito bem, tem mais participação de ouvintes pelo WhatsApp da Santa Cecília FM. Marcelo, boa noite a todos da bancada. Vai Corinthians e que comece o chororô. Que é isso? Vamos lá. Agora é o Paulo. Paulo que boa chama noite, de Pedro. Paulo lá. Que não é Pedro. Boa noite, pessoal. Aqui é o Paulo de São Vicente. Estamos indo aí para o 5º mês de pandemia. Eu ouço falar que comerciante é multado, que pessoa física é multada. E, no entanto, as aglomerações causadas por empresas de ônibus e bancos seguem aí a todo vapor. Ninguém fala nada, ninguém faz nada, ninguém vê nada. Boa noite aí para todos. Boa noite, Paulo. Ninguém fala nada, mas o Romano vai falar. Não, existe uma incoerência, né? Em alguns segmentos, principalmente de atividades do serviço público, em que proíbe algumas atividades de cidadãos, né? Vamos pegar o exemplo da praia, que agora flexibilizou, enfim, mas o transporte, principalmente de ônibus coletivo, vai pegar em São Paulo o transporte de ônibus e o metrô, você pega, e também o trem, você pega um acúmulo e dentro dos vagões, enfim, dentro dos ônibus, absurdo, totalmente compatível. Então, realmente falta um pouco de critério, né, quando a gente analisa algumas situações que as pessoas estão, ou seja, na mobilidade urbana para o seu trabalho ou para o seu lazer. Só aproveitar essa dúvida do ouvinte para dizer o seguinte, tem uma forma da gente resolver isso sem sobrecarregar o poder público, e aqui não é querer se eximir de responsabilidade, mas simplesmente atribuir responsabilidade a quem de fato tem responsabilidade. E aí, falando dos bancos, a gente tem visto, eu tenho acompanhado inclusive protocolo das agências bancárias, dos bancos de um modo geral, eles fazem, Romano, quase que o atendimento pessoal, individualizado. Você tem uma pessoa dentro da agência e aí fica aquele mundo de gente para fora. Hoje mesmo eu vi em agências da Caixa Econômica Federal, criança, idoso, enfim. É importante relembrar estes grandes fornecedores, prestadores de serviço, que é dever deles também zelar pela segurança, vida, saúde do consumidor. Então, a partir do momento que nós estamos num cenário de pandemia, que é necessário a adoção e o cumprimento desses protocolos, não é possível querer que apenas o consumidor, correntista, enfim, a pessoa física individualmente considerada faça tudo isso. Você precisa exigir também dos fornecedores. Eu me lembro aqui de uma ação civil pública interposta, impetrada pelo Ministério Público Federal contra a Caixa Econômica Federal, recente, agora final de junho, início de julho, que falava inclusive na atribuição de responsabilidade pessoal aos gestores. E a gente viu uma certa melhora nessa concentração de pessoas, mas é algo sazonal. Depois volta, vem e isso acontece, colocando em risco as pessoas. Não dá pra gente admitir isso. Eu vou só mandar um abraço aqui pro Rodrigo Bonchervilho, nosso bucha, que tá na escuta aqui do programa. O Marcelo Meneghelli me corrigindo aqui, Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças são as 3 melhores datas, segundo ele, pais e namorados ficam de lado. Deixa eu só fazer um comentário que o Rafael falou, eu acho importante, dentro desses serviços, que a iniciativa privada presta, principalmente do banco, o que eu acho que deveria realmente, até o Rafael, à frente do Procon aqui da região, me chamou e chama muita atenção, e você falou muito bem a questão da segurança, a exposição dos usuários das agências bancárias de permanecerem no cumprimento deste protocolo, mas fica exposto na calçada. E a gente começou o programa falando sobre segurança, sobre assalto. Então, eu vejo desde o princípio uma exposição, uma vulnerabilidade do cidadão que fica na calçada, aquelas filas enormes. Aí você falou, idosos, mulheres, crianças, e com um risco. Porra, e o malandro, o assaltante, então ali parece até abater cordeiro, amarrado, cara. E, Romano, veja só o paradoxo. Enquanto você tem estabelecimentos, vamos pegar aí restaurante, bares, enfim, que querem abrir, que precisam voltar a trabalhar, então eles querem receber as pessoas, os consumidores. Os bancos fazem o caminho inverso, eles rejeitam os consumidores, correntistas ou não. Agora, essa é a atribuição deles, não dá para ter só
o bônus. Você tem que também absorver o ônus. E é ônus deles, nesse momento, mudar a dinâmica de prestação de serviço e atendimento aos consumidores. É bem por aí. Fernanda Cauí, o Paulo, nosso ouvinte, falou de 5 meses de uma pandemia que parece que não acaba nunca. Mas não acaba nunca porque as pessoas também não colaboram, Fernanda Cauí? O vírus está circulando, ele não desapareceu, não há uma vacina, ou seja, a única forma de se evitar e de tentar diminuir essa curva é o isolamento social, e as pessoas não querem cumprir essas determinações. É simples assim. Tenho tido relatos de pessoas próximas que têm saído aí de noite, nos finais de semana, saído que eu digo de um lado para o outro, sei lá, da casa da mãe para sua própria casa, passando na frente de algumas ruas que são conhecidas por concentrar vários bares, como por exemplo a Tolentino Filgueiras, né? E que do lado de fora há uma concentração enorme de adolescentes, todos sem máscara, conversando muito próximos uns dos outros, ou seja, ignorando. Se um adolescente desse contrair a doença, mas não é do grupo de risco, não tem problema. Ele vai para dentro da casa dele, ele vai ter contato com os pais, com os avós, com os irmãos. A gente não sabe quem é que pode se contaminar e ter algum tipo de complicação. Então, o grande X da questão não é saber quem é que vai ter e vai passar ileso, e sim quantas pessoas terão e vão ter complicações, né? É muito fácil falar dessa doença para quem não teve ou para quem teve e passou incólume. O difícil é você querer convencer a família de mais de 93 mil pessoas que perderam seus entes queridos, né, que isso é só uma gripezinha. O nosso ouvinte Cauê Vieira, olá pessoal, um abraço aqui direto do Rio Grande do Sul, na escuta do programa e do meu querido amigo e referência de proteção e defesa do consumidor do Brasil, doutor Rafael Quaresma. Você está demais hoje aqui, Quaresma. A audiência é qualificadíssima. Lá o Cauê. Tu estás nacional, estás internacional. O Cauê é um grande amigo e fez um belo trabalho à frente do Procon Porto Alegre. Então é também um defensor das causas dos consumidores e, enfim, tá ligado aí na escuta do programa. Que legal. Um abração, Cauê. O Quaresma não vai dormir hoje. Eu tenho mais 2 abraços aqui para mandar porque a audiência não para. A da Mariana Morales e da Natália que mandaram aqui. Eu não sou candidato a nada. A Helene até me perguntou, falou: você pode vir no programa? Eu falei: não sou candidato. Agora eu tô mandando porque como eu mandei, Romano, pro Rodrigo Bolchervilho, nosso querido Bucha, e a Mariana e a Natália são amigas, então fica aqui o meu beijo e abraço a Mariana Morales e a Natália. Tá demais esse menino. Bom, a gente falou de agora. O Fernando saber disso. O Fernando é o Capês, que ele diz. Aliás, eu falei com o Capês outro dia, eu falei: o Romano é um dos poucos que te chama de Fernando ainda. É íntimo, não é? Olha, a gente falou de aglomeração, de pandemia. Aí vamos chamar uma psicóloga para dar jeito nessa conversa aqui. Dicas CDL no ar. Márcia explica. Com Márcia Tic. Boa noite, Márcia. Boa noite, Roberto César. Nesse momento em que estamos vivendo com hábitos novos, algumas perdas, sem dúvida nenhuma, por que não aproveitarmos para pegar esse espaço em branco, preenchendo com sonhos e desejos para moldar o futuro de uma maneira mais leve, mais fluido? Eu gosto muito da frase da Clarice Lispector, em que ela diz: liberdade é pouco, o que eu desejo não tem nome. Na verdade, ela fala de resgatar esta força interna que é nossa potência, o desejo de algo que talvez nem saibamos o que seja, mas que traga mais cor, mais movimento, mais vida, enfim. Um abraço, Roberto, a todos da bancada e aos ouvintes da Santa Cecília FM. O delegado Romano, aqui neste programa a gente tem também o nosso divã montado a cada 15 dias, mais ou menos, e um atendimento exclusivo
de Márcia Tique, a nossa psicóloga de plantão. Você sabe que aumentou muito, né, com essa questão da pandemia, né, os desvios e os anseios, as angústias, né, que as pessoas sofreram decorrente do confinamento. Depressão de monte. Sim, síndrome do pânico, gente angústia, bebendo demais. Sim, a incidência dos conflitos entre casais também aumentou demais. Enfim. Então, vamos torcer para isso passar rápido, né? Tomara. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. 6:15 da noite, tem destaque no Santa Portal com Elaine Brazão. Fala, Elaine. Olha só, mulher dá luz dentro de carro na balsa e é escoltada por guardas portuários até o hospital. Toda essa história incrível você acompanha no Santa Portal, santaportal.com.br. Muito bem, essa notícia inteira para você. Gasolina com novo padrão passa a valer nesta segunda-feira. A partir de hoje, a gasolina vendida no Brasil deverá seguir novas especificações. Com as novidades, especialistas afirmam que o combustível ganhou em qualidade e está mais próximo do padrão europeu, ainda que isso possa pesar mais no bolso na hora de abastecer. As mudanças valem para a gasolina do tipo C, comum e premium, aquela indicada pelas fabricantes de carros esportivos. Mudou a massa específica, ou seja, a densidade e ainda a octanagem. A octanagem é o nível de resistência da gasolina à compressão no motor. Quando a mistura de gasolina com ar entra na câmara de combustão, o pistão faz um movimento de compressão, até que a vela solta uma faísca que promove a explosão. Nossa, como você entende de carro, Elaine Brazão? Você viu? Mecânica, nossa. Agora, segundo as novas regras, a gasolina brasileira passa de 87 para 92 octanos, de acordo com a metodologia RON. A partir de 2020, o RON exigido sobe mais um pouco, chegando a 93 octanos. A Petrobras, responsável pela produção de cerca de 90% da gasolina vendida no Brasil, diz que já segue os novos parâmetros, inclusive no padrão que só entrará em vigor em 2022. Uma gasolina mais cara, porém mais econômica. Fernando Acauí, será que o meu carro não vai engasgar com essa gasolina mais pura, já que a gente sabe que no Brasil a gente tem gasolina misturada com etanol? Ao contrário, o que se espera é que teu carro tenha um desempenho melhor e que principalmente que o meio ambiente seja beneficiado com tudo isso, né? Na verdade, o que está acontecendo agora já era para ter acontecido há muito tempo. Já se está a exigir da Petrobras uma gasolina com melhor qualidade há muito tempo, né? E é isso, né? E também os carros agradecem bastante, né? Vamos ver. Ainda quero ver se está cumprindo à risca todas as determinações, né? Vamos ver. Só tem um detalhe nessa história, delegado Romano, que ainda me encafifa um pouco. O preço, agora é mais cara. Eles estão aumentando a qualidade, né? Estão utilizando mais insumos, né, próprios para enriquecer o combustível, mas na verdade é que tem a tendência da humanidade e esperemos que o nosso país subdesenvolvido seja na utilização de energia limpa, né, principalmente a energia solar. E infelizmente o Brasil, né, Rafael e Acauí, ainda não investiu, não está permitindo investimento nesse sentido, que nós vamos ter que utilizar energia limpa. Esse é o caminho da humanidade, energia solar, eólica, enfim. E a utilização de combustível fóssil ser restrito ao máximo. Essa é a tendência. Agora, ainda a força econômica dos grandes grupos que detêm o combustível fóssil não permitem essa transição. Olha, se fosse meu aluno, hoje esse menino tiraria 10 com sobras, porque tudo bem, o investimento da gasolina mais cara, ela vai ser mais econômica, o rendimento do carro vai ser... Mas a gente tem que pensar no carro elétrico, não mais investir tanto em combustível fóssil. E esse petróleo que dá um monte de problema toda hora,
com comércio internacional. Isso quando não tem lá os derramamentos, não é isso? Sim. O problema de vazamento aqui, acolá. É só um comentário, deixando, né, de lado aí, a Elaine já esgotou a parte técnica do assunto. Pô, ela sim deu uma aula pra gente. Conhece tudo. Mas a parte, essa questão, a gente tem nessa notícia, Roberto, um ponto interessante para pautar a escolha do consumidor em relação ao valor, Romano. Nem sempre o valor mais barato significa economia. Claro que não. Antigamente a gente tinha esse desafio ao consumidor em relação ao preço do álcool e da gasolina. E ali, se eu não me engano, quando você verifica, né, ou verificasse ali que o valor tivesse 70% acima, não valia a pena você abastecer com álcool, ainda que o valor individual, unitário ali considerado, fosse mais baixo. Sim. Nesse caso da gasolina, se você aumenta a potência dela, octanagem, como disse a Elaine, em tese o combustível vai durar mais, a tua quilometragem vai aumentar também. Então você gasta um pouco a mais, mas você demora, em tese, para abastecer novamente o carro. Então é isso que o consumidor tem que ficar atento. Acho que precisa só intensificar ali a informação para que o consumidor saiba exatamente essas mudanças e as vantagens que essa mudança trará para ele. Muito bem, e tem participação do nosso ouvinte aqui. Tem o Paulo, ele fala, a nossa gasolina até que é boa, quem não presta são os donos de postos que adulteram o combustível. É o Paulo da Vila Matias. E também ele complementa, boa noite a todos, acompanho vocês todos os dias, parabéns pelas informações. Muito legal, Paulo. Esse é outro Paulo, né? Não é o mesmo Paulo. Não é o Santiago, é o Paulo da Vila Matias. Muito bem, obrigado, Paulo. E essa coisa do baratinho, né, que o Rafael Quaresma falou, verdade. Não compra esse negócio de o álcool super barato, a gasolina. Depois você vai arrumar uma encrenca no seu carro, a dor de cabeça que você vai ver. Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta segunda do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Campeonato Paulista com a sua final definida depois das semifinais que tivemos com Corinthians e Palmeiras vencendo, né? O Corinthians 1-0 no Mirassol, o Palmeiras 1-0 na Ponte Preta. Agora 2 jogos para definir o título. Quarta-feira, 9h30 da noite, na Arena do Corinthians, o primeiro jogo. O Felipe Melo vai ser desfalque, contundido por parte do Palmeiras. E o jogo de volta, a grande decisão, a que vai levantar a taça, no sábado, 4h30 da tarde, lá na Arena do Palmeiras, no Allianz Parque. A polêmica do momento foi o fato do Corinthians pedir à federação para que os seus jogadores não façam o teste da Covid-19, que houve todo aquele imbróglio envolvendo os testes errados da equipe do Bragantino. Os jogadores do Corinthians tiveram contato com esses atletas e a direção corintiana não quer que os seus jogadores sejam testados previamente antes do confronto decisivo com o Palmeiras. Vai dar muito pano para manga essa história ainda, Roberto. E para a gente fechar em relação ao Santos, nesta segunda-feira houve uma reunião entre dirigentes, comissão técnica e o principalmente técnico Gesualdo Ferreira. E no treino da tarde, hoje, o Gesualdo comandou a equipe. Havia uma expectativa de que ele pudesse ser demitido. Essa possibilidade ainda não está totalmente descartada, mas até segunda ordem, o técnico português segue trabalhando na Vila Belmiro. O Santos que estreia domingo no Campeonato Brasileiro na Vila contra a equipe do Bragantino. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente pro ouvinte da Santa Cecília FM. Grande Alex Frutuoso. Eu fui brincar aqui com os colegas aqui. Eu falei, os desclassificados querem comentar alguma coisa sobre o futebol? O Fernando Acauí puxou minha orelha lá no Zoom. Diga, delegado Romano, o português vai ser mandado embora do Santos? Olha, já deu, né? Chega, né? Vai, manda dessa ouvida e pelo amor de Deus, vira embora. Vai-te embora. Mas, não, o Santos, uma vergonha. O que aconteceu aqui na Vila Belmiro, perder para a Ponte Preta, não que a Ponte Preta não seja, mas na Vila Belmiro é inadmissível uma derrota como aquela. Poderia até ter perdido, seria um resultado normal se viesse a enfrentar o Palmeiras e perder. Agora, triste futebol brasileiro, né? Tá ruim, né? Um nível horrível, horrível. Acho que tem que reformular muita coisa. Enfim, desde a estrutura, o relacionamento desses empresários, os diretores também, enfim. É preciso uma reforma urgente. Vamos botar lá o Procon para resolver isso. Fernanda Cauí, esse técnico, o Santos acho que fez aquela aposta. Eu tinha um técnico argentino, Sampaoli, foi super bem sucedido. Aí eles foram apostar de novo, mas quebraram a cara, né? Vamos combinar que não deu certo. Acho que foi na onda um pouco do Flamengo. Também. Né?
muito certo lá, o Jorge Jesus, né? Também. Mas, enfim, não é um técnico ruim, é um técnico que tem experiência. Eu acho que, sinceramente, nesse momento eu não trocaria de técnico, tá? Acho que os problemas do clube são outros. Até porque isso vai gerar uma multa contratual para somar a uma dívida bastante expressiva que o clube já tem. Então, esse tipo de medida parece que no futebol em geral, não estou aqui querendo só falar do Santos, não, os gestores não têm eles não têm muito cuidado. Eles contratam técnicos como que pensando, se não der certo eu mando embora. Só que esquece que no contrato tem uma cláusula milionária, né, pela rescisão do contrato antecipado. Então, aí ficam... Hoje o Santos deve pagar aí uns 4, 5 técnicos todo mês aí, de acordos que tem de mandar embora outros técnicos. Então, fica uma dívida eterna para o clube, né? Aí o presidente pega, sai e deixa para o próximo, né, pagar. Obrigado, Fernanda Cauí. Um grande abraço para você. Obrigado pela participação aqui no programa. Obrigado. Valeu. Delegado Romano, quer comentar alguma coisa? Não, eu só queria comentar em cima do que a Cauí estava falando, é que por isso que a própria formação do contrato ao determinar o treinador, que coloque cláusula de desempenho, né? Porque aí você pode avaliar e até pode, como ele bem falou, a questão da multa, ele lembrou muito bem, que onera demais no momento de uma eventual decisão de rompimento do contrato, mas que coloque-se aí cláusulas de desempenho, de produtividade, né, Rafael, para poder até permitir que um fracasso ou que uma constatação de falta de profissionalismo possa permitir que o clube de uma maneira amigável, possa romper o vínculo. O Luciano Abílio está aqui dizendo o seguinte: ai, será que o meu Corcel vai aguentar essa nova gasolina? Tá dizendo aqui, o Corcel velho dele vai aguentar, não? A lataria vai cair tudo pro lado. O motor Ford é um dos melhores motores que existe no mundo. Tchau, Rafael Quaresma. Tchau, só um abraço pro Ed Fraldinho, que tava na escuta aqui, viu? Só acabou, hoje eu acabei, valeu. Governador, porra. Gastou o estoque todo. Tchau, o Jefferson Queiroz passou por aqui dando boa noite, o Ed Santos, Ed Fraldinha também. Tchau, gente, amanhã tem mais. Tchau. Você ouviu